Não há dúvida que a psicanálise mudou a história. Mas e a história mudou a psicanálise? Existe alguma atualização ao modelo de Édipo? As leituras quanto ao complexo de Édipo, elas se modificaram. Digamos que tem um elemento de subjetivação quanto ao conceito do complexo de Édipo. Obviamente que Sigmund Freud, nascido no século XIX, é um expoente máximo e ele se eterniza como grande desbravador e pesquisador do inconsciente. Através disso, Freud, com uma leitura detalhada, profunda e genial dos mitos de toda a cultura e da literatura universal, traz conceitos, olhares tão abrangentes ao ponto de conseguir colocar os seres humanos, as suas patologias, mergulhando e trafegando dentro do complexo de Édipo, por exemplo, que vem do mito do Édipo Rei. Mas importa, sobretudo, mencionarmos que leituras, olhares ou chaves de leituras ou recortes que vieram através de outros psicanalistas, alguns até contemporâneos de Freud, como Melanie Klein, por exemplo, já começam a nos convidar a olhares diferenciados quanto ao próprio complexo de Édipo. Lacan, por exemplo, o grande psicanalista francês, quase vai abolir o conceito de complexo de Édipo e vai valorizar muito mais a linguagem do ser humano, ou o estruturalismo da linguagem. Aí nós podemos dizer que a psicologia começa a ganhar pelo menos uma roupagem diferenciada. Mas a psicologia mudou? Digamos que o sofrimento, as psicopatologias, as dores humanas é que foram mudando. Dentro ainda desse contexto, surge um expoente gigante, muito estudado até hoje, que mudou talvez os rumos do pensamento da psicanálise, que foi Carl Gustav Jung, considerado por Freud o príncipe da psicanálise, mas que vem com ideias totalmente diferentes e que também não tem esse olhar assim tão valorativo quanto ao complexo de Édipo, o que ocasionou o divórcio desses dois pensadores que até então tinham uma relação bastante próxima, bastante calorosa e que se locupletavam de certa forma. Dois personagens praticamente ao mesmo tempo se debruçaram em busca de respostas, em busca de luzes. Olha, foram quase 400 cartas trocadas entre eles. Jung e Freud. Pessoalmente, sou um entusiasta de sua terapia, bem capaz de apreciar seus méritos exemplares. No todo, sua teoria já nos trouxe um aumento notável de conhecimento e abriu uma nova era com perspectivas infindas. Atenciosamente, Jung. Espero ter bastante a aprender com sua obra. Há de muito anunciada sobre a demência. Ainda não formei uma opinião definitiva sobre a linha divisória entre demência precoce e paranoia. Sobretudo no que concerne aos termos mais recentes, minha experiência no campo, porém, é limitada. A esse respeito, por conseguinte, tentarei acreditar no Senhor. Cordialmente, Dr. Freud. Essa ruptura, então, ela se torna evidente ao ponto de quando Freud sustenta que complexo de Édipo e a libido humana são os elementos máximos na sua obra e eles deveriam ser intocáveis, Jung traz o conceito de alma humana e nos convida a esse olhar mais abrangente. Aí então o divórcio torna-se consolidado, real. Bom Deus, que me concedestes todos esses dons, por que não ficaste com a metade deles para me dares em seu lugar a confiança própria e a autossatisfação? O que me consome o coração é essa força dominadora que se oculta sob a totalidade da natureza. O que nada produz, que não destrua o que a rodeia e por fim a si mesmo. E assim vagueio atormentado por aí. Céu, terra e suas forças ativas em volta de mim. Nada vejo senão um monstro que engole eternamente e eternamente volta a mastigar e a engolir. Em 1739 nasce Goethe, o grande poeta, escritor e artista alemão, e coloca
no seu livro conhecido Os Sofrimentos do Jovem Werther, a profundidade do sofrimento e a complexidade que se configura as dores da alma, digamos assim, ao ponto desse livro culminar em alguns suicídios grupais na época que fizeram com que esse autor foi até condenado. Observamos que as palavras de Goethe quanto às depressões e aos sofrimentos propriamente ditos, elas são atuais. E com isso nós voltamos a nos perguntar, a psicologia mudou de fato? E chegamos à conclusão mais ou menos acertada, mas aberta, de que é o sofrimento humano que se transforma, que sempre está numa espécie de mutação, e o próprio sofrimento desafia a ciência da psicologia ou da psicanálise e obriga-nos a estarmos nos lapidando enquanto profissionais ou enquanto teóricos da psicologia. A psicologia não mudou, mas ela obriga-se a se melhorar e a se ampliar sempre, porque o ser humano e o sofrimento não cabe dentro de um manual técnico ou dentro de uma abordagem simplesmente. Com isso, podemos pensar no conceito do grande pensador, filósofo e psicólogo Carl Gustav Jung, quando diz: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.